Senhoras e senhores deputados, já no aparte que fiz a deputada Inês Pandeló, que fez aqui uma homenagem, uma manifestação de reconhecimento ao que significou a vida de Dom Valdir Calheiros, falei que tinha me preparado para também abordar o tema, mas à medida em que a homenagem já estava sendo feita, vou pedir à deputada Inês Pandeló que solicite na sessão deliberativa ao presidente deputado Paulo Melo que façamos um minuto de silêncio para que possamos em conjunto voltar o pensamento para homenagear Dom Valdir Calheiros. Mas, senhor presidente, então, venho a esta tribuna para abordar algo que vem acontecendo e que precisa ser denunciado com todo o vigor e com todo o rigor. Nós sabemos que no estado do Rio de Janeiro, no concernente à mobilidade urbana, aliás, que é uma expressão que vem sendo muito utilizada, a mobilidade urbana. Mas nós sabemos que a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, no concernente ao transporte, esta mobilidade está concentrada com muita força no transporte coletivo por ônibus, atestando a força política da FETransport. Transporte coletivo não é transporte de massa, mas a prevalência desse modal seguramente contribui muito pouco para a mobilidade urbana. Mas estamos vendo grandes obras, todas voltadas ao transporte por ônibus. Para que esse objetivo esteja sendo alcançado, houve a mais dura repressão ao transporte alternativo. Quando eu digo a mais dura repressão, a começar pelo transporte alternativo intermunicipal. Um crime praticado pelo governo do estado, suprimindo muitos postos de trabalho e infernizando a vida da população, que perdeu espaços no transporte, especialmente os trabalhadores. Os operadores perderam os postos de trabalho e a população perdeu o transporte. A alegação, a substituição por ônibus. E aí, senhor presidente, aqui no município do Rio de Janeiro, também o transporte alternativo vem sendo massacrado. De tal forma que, primeiro, houve a criminalização da atividade. Os operadores sendo chamados de milicianos e não de vítimas. Vítimas de um sistema de extorsão que, através da ameaça, fazia com que os operadores, pelo temor, se submetessem. Mas os operadores eram vítimas. Mas, deliberadamente, a orquestração dos meios de comunicação, a orquestração fez com que a população até acreditasse que eram milicianos que controlavam o transporte alternativo. E foram impedidos os operadores de transitar por várias vias. Foram, pouco a pouco, sendo dizimados. A população está perdendo e estamos perdendo postos de trabalho. E aí, senhor presidente,
no final, quinta ou sexta-feira da semana passada, depois de ter havido uma manifestação dos trabalhadores, uma manifestação lá na Barra da Tijuca, uma manifestação óbvia, que trouxe consequências paralelas para a população, mas era uma manifestação justa, legal. E aí, mais uma vez, e tenho que dizer, especialmente o Sistema Globo, aliás, que recebe propagandas as mais volumosas dos empresários de ônibus. Sistema Globo, mais uma vez, para comprometer o movimento, para comprometer a justa reação dos trabalhadores que lutam pelos seus postos de trabalho, o sustento de suas famílias, prestando um serviço público que não é prestado com eficiência pelas empresas de ônibus, já que a aposta é no transporte rodoviário. Por que privilegiar a Rio Ônibus ou a FETransporte, em detrimento do chamado transporte alternativo ou complementar? E aí, senhor presidente, no jornal O Globo vem algo assim, mais do que fascista. É claro que em todas as categorias profissionais organizadas tem os dirigentes, os sindicalistas, os líderes da categoria. E aí pegam um dos líderes, que é conhecido como Pantera, para, além de tratar a toda a categoria como milicianos, é aberta uma janela na reportagem para dizer que o líder fora candidato em pleitos anteriores, como se não fosse um direito ser candidato, como se candidaturas anteriores contaminassem o movimento, depreciassem o movimento ou minimizassem o significado do movimento, dizendo a politização da greve, como se a greve não fosse um movimento político da categoria. A manifestação pública, tudo legitimado. E o pior, ao tentar inviabilizar um movimento, a partir da incriminação das lideranças, o que faz esse meio de comunicação é dizer: não é possível trabalhadores organizados terem representantes, porque se porventura amanhã houver uma candidatura, mesmo que não tão bem sucedida, não houve a eleição, concorreu 2 vezes e não foi eleito, mas isso não pode ser utilizado como forma de repressão. Então, em nenhuma categoria profissional organizada poderá haver candidatos, porque as candidaturas, poderá haver candidato, porque a candidatura compromete a manifestação da categoria. Ora, isso é um absurdo, até porque, se líderes de categorias profissionais, no caso os trabalhadores, os operadores de vans, se eles não podem ser candidatos, por que o secretário pode ser candidato? Porque o que nós temos verificado é que, enquanto reprimem os movimentos sociais, criminalizam os movimentos, inviabilizam as candidaturas, os secretários vão sendo candidatos. Às vezes secretários que nunca participaram de nenhuma luta, nunca estiveram envolvidos em qualquer reivindicação, aliás, às vezes nem dos prédios onde moram, nem dos seus respectivos condomínios. Eles saem secretários, usam a máquina pública, se promovem e depois concorrem. Às vezes fazem até alguns favores. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar a minha solidariedade ao pessoal do transporte alternativo. Mandar um abraço ao Pantera. Pantera, van que vem.
e denunciar a dura repressão, a supressão de postos de trabalho, a redução do transporte público, infernizando a população. Venho a esta tribuna para dizer: não é possível que sem um debate, sem qualquer consideração, os trabalhadores do transporte alternativo estejam recebendo esse tratamento abusivo, repressivo e injusto. A minha solidariedade aos operadores das vans e a esperança de que o bom senso possa prevalecer, porque para prevalecer o bom senso tem que prevalecer o interesse da população. E a população está ficando sem transportes, que vem perdendo também o transporte alternativo. Muito obrigado.